Fala galera, eu sou o Ayrton. Eu sou o Juan. Hello, eu sou a Marjorie. E aí galera, eu sou a Yanka. E esse é mais um VTNC Podcast. E hoje, no nosso podcastinho, iremos falar sobre... Enem. Enem, não é neném, tá, gente? Enem. Neném também, gente, neném também. Mas, mais precisamente, a gente vai falar sobre o tema da redação, né? Que chamou bastante a nossa atenção. Porque... Por que será, né? Por que será? Então, Cara, eu já queria começar falando que... O Enem é uma bosta. meu Deus. Eu odeio o Enem. Eu lembro de na escola, a galera sempre falava pra gente se preparar pra redação estudando atualidades, né? E eu acho que esse foi, assim, um dos mais, assim, tipo, atualidade, se liga, tipo... É muito o que tá rolando, Porque se liga. a gente sempre criava uma expectativa muito grande de temas muito óbvios, né? Sim. E aí chegava na hora, era uma parada que era totalmente diferente. Exatamente. Mas eu acho que até há uns 2 anos, assim, vem dando uma atualizada real no tema. O do cinema foi muito maneiro também, né? Ano passado. Agora, o que eu achei massa é porque não só foi atual, quanto foi necessário, né? Tipo assim, foi uma jogada incrível que eles fizeram, porque foi também num momento em que, de fato, Precisa ser falado, precisava né? ser falado, né? Inclusive aumentaram. E o tema da redação foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Polêmica. O estigma, né? O estigma real da redação foi o próprio estigma. foi o estigma, a marca, a cicatriz. Eu vi muita galera falando, né, sobre essa questão da palavra estigma, que trazia interpretações diferentes, e tinha muita gente que até não saberia o próprio significado. Então, eu acho que aí já começa uma problemática, talvez, né, do tema, né? Mas e aí, psicólogos, o que é que vocês têm a dizer sobre isso? E aí, agora Vamos conversar um pouquinho sobre o tema, tipo, a interpretação de vocês em relação a isso. O que é que vocês colocariam como problemática e como solução? Eu acho que, não como problemática, mas sim que a saúde psicológica tá dando muita visibilidade agora com o período que a gente tá passando. 2020 foi um ano de muitas mudanças. E acho que você falar sobre o estigma, a marca, a cicatriz que a própria doença psicológica patológica tem, né? Como depressão, ansiedade, e principalmente por ter sido falado num tema de uma redação do Enem, que traz muitas essas ansiedades que fazem o pessoal que vai fazer vestibular criar muita expectativa, como já foi dito, e acabar se sentindo muito pressionado a ter tirar uma boa nota para conseguir para uma boa faculdade. E eu acho Desculpa. E eu acho que vestibular é um negócio que mexe muito não só com você, mas com todo o ciclo familiar e social, né? E aí eu acho que entra muito nessa questão da própria estigmatização sobre essas doenças psicológicas, patológicas lá. Mas, então assim, é um rolê que não é só você com você, né? É você com o outro, é a percepção do outro, com o que você sente, com o que você tem. Então acho que nesse momento de vestibular, esse tema se torna muito mais recorrente e muito mais problematizado, talvez, também. Eu acho importante falar o quanto a família tem um papel importante em te tranquilizar, em te apoiar nesse momento da tua vida, sabe? Porque, principalmente pra galera que tá saindo do ensino médio, é um momento tão decisivo e você se cobra tanto a um falso sucesso, né? Que é passar numa prova dessa. E tipo, tem família que em vez de te tranquilizar, ela te cobra mais, ela piora essa pressão que já vem de você, já vem de toda a galera da escola que também quer passar e se você não quer meio que ficar pra trás. Já tem toda uma pressão aí, ainda tem da sua família, é muito foda. Então eu acho que o importante era que as pessoas, nossos familiares, tomassem essa consciência da importância que eles têm até pra ajudar a gente a sair bem, sabe? Sair bem.
É justamente, tipo, uma coisa que eu ia falar é que, tipo, primeiro é louco porque entra a ambiguidade que tem disso, de tipo, de que o Enem falando sobre a estigmatização da saúde mental e tal, né, das doenças psicológicas e tal, sendo que ele é um dos que também causa muita ansiedade nos jovens e tal. E aí outro rolê muito louco quando tu fala da família, porque entra aquela coisa da expectativa e realidade, né? Porque realmente a expectativa era que sim, que as famílias pegassem e tranquilizassem os jovens, que chegassem e dissessem, olha filho, tá tudo bem, se você não passar, vai dar tudo certo, a gente dá um jeito, não sei o que e tal. Possa ser, né, que exista famílias assim, não tô dizendo que não exista. Mas quando você vai parar pra realidade, a maioria é o quê? Olha, ou você entra na faculdade pública, ou então não vai dar pra gente pagar a sua faculdade, aí você vai ter que se virar pra arranjar se der bem no seu futuro, não sei o que, não sei o que. Então assim, já vem todo aquele corre de que... Porque assim, a gente aqui, quanto jovem, a gente passa também, já passou por isso. Então assim, já tem aquele rolê de que, meu Deus, tá acabando a minha vida de colégio. Então assim, tô saindo do meu ciclo de que todo dia eu tenho aqueles meus amigos e tal, e vou entrar na vida adulta, e eu preciso entrar na faculdade. Aí começa a família soltando, olha, tu precisa entrar na faculdade, que é pra tu ser alguém, porque, né, a gente cresce a gente, quanto pessoas da periferia, principalmente, cresce com aquele negócio de que a saída da pobreza é o estudo, então eu preciso estudar. Aí entra de novo aquele rolê de que, mas aí eu tenho que passar numa faculdade pública, porque se eu não passar numa pública, eu não vou ter como pagar uma particular e tal, eu preciso ser alguém na vida, nananana. Aí pá, não passei no Enem. E agora? Aí entra mais um outro rolê, porque tipo, a pessoa começa a ficar se cobrando, se culpando, dizendo que eu sou um merda, porque a única coisa que eu tinha... Que começa logo que tem parente que fala logo isso. A única coisa que você precisava fazer era estudar. E nem isso você fez. Aí já começa o rolê daí, o erro daí, né? E daí é só ladeira abaixo. Eu acho... Tava pensando aqui, enquanto tu falava, o quanto é contraditório. A gente quer, obviamente, ter acesso a uma universidade pública, porque por causa do nome, do currículo, né, do quanto ela pode ser boa, a estrutura e tal, apesar de, né, ser bem sucateadas as nossas faculdades públicas. Mas as faculdades públicas, atualmente, em grande maioria, quem passa são as pessoas que tiveram acesso a uma boa escola, uma boa educação de base. Um bom cursinho, né? Exatamente. E a galera que realmente precisa, que a galera que não tem grana, é a galera que vai atrás de bolsa pra faculdade particular. É muito... Tá bem elitizada, né? O rolê das cotas, né? Sim. Sim. Total. Aí, assim, é muito louco, porque... a gente, quando vai parar pra analisar sobre isso, a gente não tem noção da dimensão do que um vestibular traz pro jovem. E aí, se você for olhar pra estatística, a maior parte da galera que sofre de depressão, de ansiedade, é os jovens. Né? São os jovens, no caso. Então, assim, é muito louco você lidar com isso e tal, mas de contrapartida, eu achei muito bacana terem trago esse tema. Porque como a gente, antes de ter começado, né, a gravar, como a gente tava conversando, de que também traz uma certa importância, porque não vou nem botar 10 anos atrás, vamos botar 5 anos atrás. Depressão, ansiedade, a própria bipolaridade, a fibromialgia, né, que também é uma doença que ela é no corpo, mas ela também é um reflexo do que rola na mente. Ela era tida antigamente, há 5 anos atrás, como frescura, como besteira, isso é falta de Deus. Tem todo um rolê, né, atrás disso. E agora que vem começando, e assim, eu não vou nem, como eu disse, né, eu não vou nem falar conhecida, eu vou dizer percebida. Agora que vem começando a perceber que não é qualquer coisa, que realmente é uma doença, né? Por mais que ainda tenha todo um tabu atrás, mas ainda estão começando a perceber que de fato tem um problema aí, que isso precisa ser tratado. É um lance do diagnóstico também, né? Como você não tem um diagnóstico preciso, tipo, você não passa por um exame que vai dizer que você está com, sei lá, um problema na sua cabeça. Sim. Que seja visto. Tipo assim, as pessoas não estão vendo que tu tá com uma ferida, com alguma coisa assim, tratável. Então as pessoas não costumam levar a sério. Eu acho que foi essa a questão central, assim, do tema, né? Tipo, é muito do que as pessoas não vê, mas
que tem um julgamento muito precipitado, assim, em Sim. cima do tema, em cima dessas pessoas que sofrem com isso. E entra também outro rolê louco, porque, por exemplo, quando você vai pegar um adolescente que tem a depressão ou ansiedade, né? Muitos dos pais não vão conseguir ter aquela sensibilidade de pensar, poxa, vamos levar ele para um psicólogo porque não tá acontecendo alguma coisa com ele. Não, o que é que vai pensar? Isso é só uma fase. Ele tá crescendo nesse período de adolescência, o menino tá um nojo, não sei o que e tal, vamos ver se passa. Mas cria uma resistência, eu acho que as pessoas que têm uma resistência a esse tipo de tratamento, né? E a esse tipo de prevenção também. E que era como a gente falta, estava passando, né? e falta também, assim, eu acho que os nossos pais nem sabem que existem locais que disponibilizam um tratamento psicológico gratuito, entendeu? Porque acha que um psicólogo é caro, que vai ser pago, entendeu? Um tratamento, sendo que existem hoje em dia locais que disponibilizam tratamento. O próprio SUS, ele fornece, né? Um tratamento psicológico. Eu tô falando certo? Tá. Então, falta também... Os nossos pais, eles meio que fecharam as portas pra... conhecer as coisas, sabe, que foram acontecendo com a vida. A minha própria mãe, quando eu cheguei pra ela uma vez e fui falar que eu achava que tava ficando com depressão, sabe, que estava com depressão, ou começando, sei lá, ela falou que eu não tinha motivos pra isso, entendeu? Sendo que a minha mãe é uma pessoa que já passou por isso, já se medicou e não entendeu. Foi totalmente seca, sabe? Então eu fiquei meio mal. Não sei nem se é uma questão de eles fecharam os olhos, mas sim uma questão de um tabu mesmo que foi dito, que foi criado, que você só vai pro psicólogo se você for louco. Não, gente, você não vai só pro psicólogo se você for louco. E também tem muita questão que os próprios psicólogos, a gente, como tem aula bastante voltada pra isso, tem meio que um tabu também da parte, porque muita gente acha que é só pra quem tem dinheiro, só pra quem é elitizado. E não é assim. Eu acho que até o UFC, se eu não me engano, tem tratamento psicológico gratuito pros alunos. A maioria das universidades particulares Também. O Paulo Cristo, Os CUCAs, né? a Estácio, os CUCAs de uma forma mais rápida ali, né? Tipo, Porque o do CUCA já é o lance da psicologia social, né? Que aí já é um geralzão. Mas Mas não que descarta, super não. ajuda, não descarta. É super, é uma mão na roda. Inclusive, o psicossocial do CUCA ajudou muita galera durante a pandemia também, né? Sim. Vale ressaltar isso. E aí entra todo esse rolê, porque como a gente estava conversando antes de gravar, que tem justamente isso, né? Porque, como a Marjorie falou, por muito tempo a psicologia, a própria psiquiatria foi muito marginalizada, justamente nesse sentido de que só vai atrás quem é doido ou quem tá no final da... Tipo assim, se uma pessoa com depressão que vai atrás é porque ele já tá pensando em cometer suicídio. Então, assim, é sempre aquela coisa. Então, né, entra também aquela parte, aquela visão elitizada que tinha, né? Ainda tem um pouco, mas hoje já melhorou mais. De que só vai quem tem dinheiro, só vai quem consegue pagar pela coisa. Quando na verdade não é bem assim, né? A gente sabe que existe vários órgãos que ajudam, né? Que facilita esse acompanhamento. E acho bacana porque hoje, principalmente durante a pandemia, por exemplo, a taxa de pessoas que foram fazer terapia, que procuraram terapeutas, né, psicólogos e tal, aumentou bastante, assim, foi um crescimento exponencial, né? Isso é bacana porque... Apesar de que cresceu o número de pessoas com problemas psicológicos, Sim. cresceu também a demanda, né? A procura, assim, tipo... Sim, total. Inclusive, né, eu tava até falando pra vocês, a gente Isso é legal. pesquisando, eu vi que de maio a julho teve um aumento de 80% da população brasileira que teve aumento de ansiedade na pandemia, né? Então, assim... mas é bacana porque hoje vem se desmarginalizando, né? Tipo, essa visão do que, de que a pessoa tem que ir só quando tá no finalmente. Não é bem assim, né? Na verdade, todo mundo precisa fazer terapia, né? A gente que estuda, eu e a Marjorie que faz o curso, no começo, no primeiro semestre, a primeira coisa que fala, gente, não vai atrás só quem tá doido. Também, mas assim, não é só. Todo mundo precisa fazer terapia. A terapia é um guia, né? De como você vai organizar toda aquela coisa que tem dentro da sua cabeça, né? E então, doido assim, é um conceito muito relativo.
E ainda tem também aquele rolê de que previne muita coisa também, né? Sim. Se quem bem soubesse já preveniria muita coisa. Eu acho muito massa dizer assim, porque a gente não tem um ensino de saúde mental na escola, né? A gente não tem essa disciplina, a gente não tem nada disso. E as pessoas, quando se deparam com, por exemplo, uma crise de ansiedade, nem sabem o que é. Sim. Não sabem o que fazer pra, sei lá, tipo, se acalmar, ficar bem, sabe? Então, às vezes acha que vai morrer porque realmente nunca passou por isso e não teve nenhuma informação Total. em volta disso, né? E é louco, porque além disso, além de você não saber o que fazer quando acontece com você, você também não sabe o que fazer quando acontece com o outro. Sim, Tipo, eu fiz um trampo, né? E aí, lá no job, a guria pegou e teve lá uma crise de ansiedade. E a galera ao redor, tipo, ficou todo mundo sem saber o que fazer. Teve gente que achava que ela tava encenando, que aquilo ali era ela entrando no personagem e tal. E aí, tipo... Eu falei, não com a menina, porque chegou pessoas lá pra ajudar e tal. Porque vale ressaltar também que não é qualquer pessoa que pode chegar lá, que de repente você vai achar que tá ajudando, vai estar atrapalhando, né? Mas, tipo, eu cheguei pra essa pessoa que falou que achava que ela tava ensinando, disse que não era bem assim. Fui explicar pra ela, disse, vale, é sério, pois eu não sabia que a ansiedade podia causar isso tudo, né? E de fato, como tu falou, é triste, porque a gente não tem no nosso colégio a coisa tipo, vamos ter aqui uma aula de proteção mental, né? Tipo, de auxílio de prevenção de crises. Não tem uma coisa que, tipo, que inclusive que se tivesse, iria ajudar bastante, ou então que pelo menos que o corpo docente falasse pros alunos, gente, ó, na nossa escola tem um psicólogo, qualquer coisa, vocês podem conversar com ele. E quando tem, tipo assim, Setembro Amarelo e aí suicídio, tipo, a galera não fala nem as outras vezes que podem... Sim. E essa na semana, né, inclusive. E é assim também, o quanto essas doenças, elas são bem diferentes em cada pessoa, né? Tipo, a forma que ela aparece, o que te faz melhorar. Tipo, cada pessoa que tem, por exemplo, uma crise de ansiedade, ela tem o seu método de ficar bem, já sabe que, tipo, Sim. o que me acalma, né? Então, é por isso que é meio difícil falar sobre saúde mental, porque você não tem exatamente... uma receita, né? Manual de instrução. Exatamente. 2 colheres de sopa de se acalme com 3 colheres de... Pior. Mas, assim, eu achei muito bacana, assim, tipo, A palavra não é cuidado, porque eu acho que isso não foi um cuidado que eles tiveram. Não. Mas o fato deles trazerem à tona isso é muito bacana, porque faz as pessoas pararem pra pensar que isso mexe com o geralzão, né? Que, tipo, que de fato ninguém tá à mercê disso, ninguém tá livre disso, é um rolê que... E as pessoas precisam saber, né? Então eu acho isso muito bacana. E aí, quando tu falou da problematização, né? E da solução. Tipo, quando fala de problematização, uma das maiores que eu vejo é justamente essa marginalização que tinha, né? Que hoje já tá diminuindo. Eu acho que isso também é um puta tabu. Eu acredito também que a não instrução é um puta problema também. Sim. Porque, tipo, as pessoas ainda têm muita essa visão, né? De que só vai pro psicólogo quem é doido, ou quem tá... Tipo assim, a pessoa vai fazer terapia. Por exemplo, eu fui atrás de fazer a minha terapia, porque, além de estudar psicologia, é necessário, todo mundo precisa, né? E aí eu falei pra alguns amigos, a pessoa já foi, vale amigo, mas tá tudo bem contigo? Tu tá sentindo alguma coisa que tu tem e tal, tô preocupado. A gente tem vergonha de procurar, né? Cara, as informações até hoje ainda são... as que chegam até a gente são muito limitadas. Quem sabe mais, geralmente é a galera que procura, né? Porque se você não procurar, você vai ter uma opinião muito por alto ali sobre o tema, sobre o assunto. Inclusive bem chula, né? Exatamente. E bem, talvez, preconceituosa, não sei, sabe? Porque se você for chegar e falar que tá precisando fazer terapia, a pessoa vai logo falar, vale, então tá doido, o que é que tu tem? Uhum. Né? Que aí entra um outro rolê que, tipo, a gente hoje já conhece com mais um pouco de propriedade o significado da palavra gatilho, né? Então, assim, eu acho que é também importante a gente saber que tem que tomar cuidado tá bem banalizado, do que falar. Banalizado, né? Mas assim, hoje a gente também já entende que, tipo, tem certas coisas que a gente não pode falar porque justamente pode
acionar, né, justamente o lance do gatilho, acionar algo que tá dormindo dentro daquela pessoa. Então, assim, entra também o lance de você tomar cuidado com o que fala, né, com a pessoa, assim, tipo. Aí, se a gente for falar sobre isso também, vai muito longo. Mas, gente, a gente tá falando de ansiedade e depressão porque são uma das doenças que são mais conhecidas popularmente, né? Mas Borderline, que também ficou muito conhecida ano passado devido à Fazenda, que foi a Raíssa, que muita gente, por estar dentro do game, por estar dentro do reality show, falava coisas que, como a Ayrton falou, eram gatilho pra ela. E ela, em alguns minutos, estava bem, como se nada tivesse acontecido. E do nada ela ficava chateada, ficava irritada e acabava partindo pra cima das outras pessoas. E isso ficou muito bem visto por alguns participantes que estavam usando isso pra atingir ela, pra conseguir tirar ela do jogo. E hoje, muita gente também, voltando ao assunto, acha que é frescura, que é besteira, que a pessoa tá ficando doida, até mesmo em programas conhecidos nacionalmente, porque realmente Fazenda 2020 ficou muito conhecida, foi muito falada, e acabaram trazendo ainda essa questão desse tabu de é doida, só tá fazendo isso pra chamar atenção. E é bem complicado. E aí, se a gente for parar pra analisar, existem várias, né? Tipo, a própria bipolaridade também, que é outra. O alcoolismo também, que é considerado como... Sim, às vezes mais psicológico do que físico, né? Sim. Que vale Tem ressaltar... gente que nem associa, né? Tipo, o alcoolismo como uma doença mental. Sim, e vale ressaltar que, inclusive, na pandemia também a taxa de alcoolismo aumentou bastante também, né? E isso é uma coisa que precisa ser vista, né? Precisa ser notada. E aí, a gente tem até um meme clássico do próprio Fábio Assunção, né? Que, tipo, que era meme. O cara virou meme, sendo que ele tava realmente doente, né? Ele tava precisando de ajuda e tal. Então, assim, é louco isso tudo, assim, se torna... Mas vale ressaltar que é bacana entender que hoje as pessoas já começam a entender que não é mais frescura, né? Não é mais besteira, não é mais um mimimi. E eu acho que como resolução dessa, assim, de uma possível redação, seria bater nessa tecla do, como vocês já mencionaram, né? Tipo, de um tratamento antecedente a essas doenças. Preventivo. E, tipo, dentro desses locais em que esses jovens, que são os maiores índices, né, estão, e, tipo, a questão dos próprios profissionais, de serem levados mais a sério, de trazer mais políticas públicas, Sim. tanto para os profissionais como para os jovens também, e para toda a população de uma forma mais assistencial, né? Sim. Que eu acho que isso é o mais importante agora. Assim. Vocês acham que é possível, apesar da relatividade que tem, né, da forma de tratar e tal, ter uma educação de saúde mental, assim, na escola? Aí seria tudo. Eu acho que é possível se a gente não tivesse um governo tão fodido que, Sim. inclusive, já bateu na tecla de querer tirar o tratamento, né, do SUS. Ele quis desfazer com o CAPS, né? Então, assim, a gente... É uma possibilidade, é uma alternativa, mas... Inclusive é algo necessário, né? Eu acho que é como eu ia falar, né? Tipo, uma das soluções também, eu acho que é realmente a instrução mesmo, Sim. tipo... Mas eu digo assim, nem início. tipo... O tratamento ter um psicólogo na escola, que eu acho muito necessário também, mas de ter realmente um tempo ali, uma aula dedicada a isso, aula sabe? mesmo. Tipo, Sim, é necessário. É igual, tipo... Tipo, na grade, né? Na grade. Escolar vai ter isso, porque isso é necessário e... É como a própria, tipo, um tema também que a galera marginalizou é a própria educação sexual, a aula de educação sexual, que é necessário, que não é com relação ao próprio sexo, né? Que a gente teve um grande bafafá em 2020 por conta disso, né? Por conta do governo falando a respeito, inclusive foi usado até de dizeres do próprio Freud para poder querer bater contra sobre a sexualidade, que aí se for falar sobre isso vai dar muita uma coisa. revolta, porque a gente que estuda sobre ele, a gente sabe que ele não fala necessariamente disso que ele escreveu, mas enfim. E o que ele escreveu? É porque assim, quando Freud fala da sexualidade,
ele aborda alguns temas, como por exemplo, ele aborda o tema com relação de que as crianças elas são bissexuais, né, e que com o tempo elas vão desenvolvendo ou não a heterossexualidade. Vai falar sobre o complexo de Édipo, que ele vai mencionar de que a criança, Tem raiva. o homem no caso tem raiva do pai porque quer ficar com a mãe e tal. Vai falar sobre a questão que, se não me engano, com 7 ou 10 anos, a criança passa a perceber a existência da sua genital, né, e tal. E aí o presidente foi usar como se que com 7, 10 anos, Freud queria incitar que as crianças se masturbassem. Foi querer dizer que Freud apoiava o incesto. Ai, meu Deus. Foi querer dizer que essa educação sexual indica que eu tinha até o print do que ele falou. Dizendo que como se incitasse a que os meninos tivessem relações homossexuais e tal. Sendo que Distorceu tudo que ele falou, né? por mais que Freud tenha falado isso, mas é totalmente metafórico, sabe? Quando vai falar, por exemplo, quando fala do complexo de Édipo, não é que o cara quer. Não é que porque na lenda de Édipo, o Édipo matou o pai pra ficar com a mãe, né? Mas não é só. Tem todo tem todo um rolê. Tipo, não é que o filho matou. vai matar o pai pra gente. ficar com a mãe, né? É porque, enfim, basicamente, na visão, né? Quando o Freud fala disso, é porque, tipo, o filho ele cresce naquela visão de que, tipo, que o pai proíbe tudo e a mãe é aquele ser que ele procura sempre gerar o prazer pra mãe e tal. E, enfim, é um negócio muito metafórico do que propriamente literal, como o presidente coloca, sabe? E aí, pegando isso, aí, tipo, a gente vai ver pessoas que vai do que ele fala e acha que o quê? Que não, que na verdade é um cara que tá licitando aí coisas que, tipo, que instiga a masturbação precoce, homossexualidade, enfim, né? E só pegando pra falar de Freud. Ai, meu Deus, baixou aqui a psicanalista, desculpa, gente. Freud fala sobre sexualidade, fala sobre narcisismo, mas não naquilo que a gente conhece como desejo, naquilo que a gente conhece como prazer. Não é isso. Freud não trabalha com isso. Não é essa a teoria dele. Então, tipo, é muito difícil por ter estudado bastante sobre Freud, ver uma pessoa que não tem absolutamente nada de conhecimento sobre falar as coisas assim. A especialidade dele é matar, né? Como ele bem... Exatamente. Eu acho que nem isso ele é bom, assim. Eu ia dizer que ele era formado em burrologia, mas aí eu estaria esculhambando o pobre do animal burro, né? Então, assim, é muito bizarro, porque, tipo, eu acho que uma das soluções é justamente essa. Acho que é desmistificar mesmo essas visões que tem, sabe? Eu acho, até, inclusive, se tivesse, como tu falou, né, realmente na grade, uma disciplina de educação psicológica, seria já também uma forma das pessoas já entenderem que não é bem assim, né? Que, tipo, porque também tem gente que acha, por exemplo, quando você vai falar que você estuda psicologia, a pessoa... Eu digo isso porque já aconteceu de eu ouvir isso, de falarem pra mim, mas tu vai se formar pra poder ficar sentado ouvindo as pessoas falarem os problemas delas. Sim. Tu vai se formar em ser fofoqueiro, ficar ouvindo problemas da vida dos outros, sabe? Então, assim, eu acho que seria bacana para as pessoas entenderem que, de fato, que a saúde mental, ela tá interligada na própria saúde física, que muita coisa física que acontece hoje com a gente também é um reflexo do que tá na nossa mente, sabe? Sim. Então, pode falar. Não, eu tava pensando aqui que uma outra problematização também é a questão da gente tratar com termos pejorativos, tipo a questão do retardado, né? Sim. A gente usa muito pra quando... A gente usa muito pro presidente, né? Mas ele realmente... Ele Assim, mas eu tô falando nesse contexto de que, tipo, pessoas que têm doenças mentais, às vezes demonstram um comportamento diferente do que seria o normal pro coletivo, assim, né? Sim. E aí são vistos como pessoas retardadas, mongoloides, e aí tem toda essa questão do termo pejorativo, que é uma problemática quando a gente pensa nesse contexto de doença psicológica, né? Sim. Até mesmo crianças, tipo, tem criança que começa a ter um comportamento diferente, e aí você começa a perceber isso com o tempo, mas em primeira mão você não vai pensar que essa criança pode ter algum tipo de
distúrbio, sei lá, Sim. alguma coisa. Porque às vezes você pensa, meu Deus, que menino lesado, menino não faz nada, 3 anos no ano, Nossa, você não faz. Eu fui muito chamado de sabe? lesado quando era Eu criança. acho que isso Bem, é até hoje. uma questão. E eu acho que a forma, uma possível alternativa também é a forma de inserir essas pessoas, né? O próprio Tipo, autismo, né? Pois é, Era o que eu ia cara. mencionar. Tipo, por exemplo, o autismo hoje também é um outro. Hã? Você Eu terminei com o pensamento. Pois termina teu É pensamento. porque senão a gente ia continuar. Vai, Termina. termina. Pera, também né, velho. É que eu ia falar dessa questão da ressocialização. Sim. Tipo, uma alternativa seria uma forma de trazer essas pessoas pra dentro de um ciclo social de uma maneira saudável, E sabe? natural. E natural, fazer com que... E é sobre isso, é mais sobre o outro do que você, assim. Uhum. Eu acho que esse tema da redação é muito mais sobre a visão dos outros, sobre essas pessoas que têm esses tipos de situação, que vivem esse tipo de situação, como as doenças psicológicas. E então eu acho que, assim, como resolução seria mais essa questão, né, assim, de como as pessoas podem enxergar isso de uma forma mais natural, de uma forma que de fato é um problema, tem uma seriedade de falar sobre isso, e que isso precisa de tratamento, e isso precisa ser falado, que precisa deixar de ser um tabu, e que precisa ter informação sobre isso, sabe? Não é trazer de qualquer forma, em uma data significativa. Eu acho que tem que ser pautado assim, no dia a dia, e é isso, vai todo mundo se fuder. Eu acho que quando tu fala também do autismo, vale ressaltar também que é outro rolê também que agora que vem que vai tá sendo começando a falado. ser visto, né? Porque também há muito tempo o autista ele não era tido como coisa. Agora que veio ganhar, por exemplo, prioridade, tipo em fila, em ônibus e tal, né? Então assim, Em agora... produções, tipo televisão, filme, sim. tudo isso também. Agora que vem começando a ser notado, e aí quando vai falar do autista, as pessoas marginalizam muito eles também, né? Tem essa visão também muito de que o próprio lesado, né? O próprio retardado, sendo que na verdade o que difere o autista da gente é só porque ele vê o mundo da forma diferente dele. que a gente. Tipo assim, ele sendo acompanhado desde pequeno, ele vai viver normal, inclusive Eles pode podem ser ser até muito melhores mais. do que a gente Sim. em habilidades. Inclusive, se for parar pra analisar, tem uma vez eu vi Os sentidos, né, são mais aguçados deles. E assim, Envolvem mais. eu vi um caso de um menino com 14 anos que já era formado em física pela Harvard. E ele tava só esperando fazer 16 pra ser professor da universidade. Então, assim, não é qualquer pessoa, né, gente? Porque eu tenho 24, não tenho graduação de nada. Então, Mas tá tudo bem também. Tá tudo bem. Que aí vale. É um outro rolê também que a gente tem que vale ressaltar sobre quando fala do Enem, é de entender que não passar no Enem tá tudo bem. Tipo, existem outras coisas que a gente pode estar fazendo pra seguir a nossa vida, né? Às vezes até mesmo se encontrar, tipo. Hoje em dia tem muita faculdade particular que disponibiliza bolsa, né? Tem o próprio ProUni, apesar de que ele precisa do Enem pra isso. Mas aí tem cursos profissionalizantes também, tem cursos técnicos. Tem centros culturais que você vai lá e faz um curso e faz outro, e é gratuito. E aí você não precisa ter um diploma de uma faculdade, mas você tem um currículo massa Uma que às vezes formação, né? isso faz Vale muito até mais. mais, com certeza. Certamente faz mais, inclusive. Existem E aí, você existem acha outras que são- alternativas, né, gente, pra construir uma carreira, sabe? Não tem só um caminho, sabe? E também existem... Você pode tentar outras vezes. Eu, inclusive, passei no meu segundo ano. Eu passei um ano sabático, assim, sabe? E hoje em dia, eu fiz 5 semestres, mudei de curso. Às vezes o curso que você quer de primeiro nem Não é é o o curso que- que é pra você, assim, E aí que você se começa outro identifica. problema, né? Porque você não quer sair do curso, porque você já começou e você lutou muito com isso. E aí tem todo o rolê das pessoas ao redor que, tipo, e aí você entra outra tem problemática. que passar pela aceitação dos outros em relação ao que você quer decidir. Foi muito esse rolê comigo, se liga. Eu botei como minha prioridade sempre foi passar em publicidade e propaganda, sabe? Desde sempre.
E a minha segunda opção, eu não tinha exatamente uma segunda opção, a não ser na UFC, que eu queria sistemas de mídias digitais. Aí nas particulares, como ele é um curso exclusivo da UFC, não tinha nas particulares, eu botei contábeis, porque alguns amigos meus faziam. E era um curso que financeiramente remunerava bem. Beleza, passei em contábeis e eu fiz 5 semestres, velho. Mudar no 5º semestre, muita gente me chama de doido, diz, porque tu não terminou, não tá tão perto. Né? Só que, tipo, eu tinha esse pensamento, eu não vou fazer um garantido aqui, que me dê uma, segurança financeira, e depois eu faço o que eu quero. Olha o pensamento, gente. Depois eu me dei conta de que não faz nenhum sentido eu terminar uma coisa que não tem nada a ver comigo, que não vai me fazer bem, que não vai me fazer feliz. Prazer, né? Exatamente, de que adianta? Eu ia perder 4 anos da minha vida, eu perdi 2 anos e meio. Eu não perdi, porque agregou muito também, Mas você não perde, cara. Eu cheguei no tempo, assim, eu também tive esse rolê de mudar de curso, né? E hoje em dia, no 7º semestre do curso, são 8, eu queria desistir, eu tinha essa ideia de que eu não vou desistir, porque são 7 semestres, só falta mais um, eu vou conseguir. Mas foi, assim, bem surrado, E hoje em dia eu já penso que talvez eu queira fazer alguma outra coisa e tal. E eu não vejo como perda de tempo, sério. Eu não vejo mais. Eu tinha muito isso no começo, porque eu terminei o 3º ano em 2013, aí fiz cursinho, aí depois entrei na faculdade que eu não me encontrei, passei 2 semestres, aí terminei agora, sei lá, 2013 pra cá. 7 anos vai fazer 8. Fica aí esse rolê, 8 anos é muito tempo. Eu já poderia estar... Eu terminei em 2014, né? Mas tô eu formado não sei. ainda também. E tá tudo bem, né? Não, Pois tá ótimo. É igual comigo, eu também terminei em 2013. Não passei no Enem. Eu descobri que... Aí entrei na faculdade particular por influência, né? Um curso que muitos dos meus amigos faziam, o curso é massa e tal, vai dar dinheiro, redes de computadores. Nossa. E aí eu fiz, de 5 semestres eu fiz 3. E, vi que definitivamente não era o que eu queria, eu já começou a ser um fardo mesmo, sabe? Eu ia pra faculdade à força, isso quando eu ia e tal. E é aquela coisa, eu tava me enganando, tava enganando a galera. E quando eu decidi sair, foi todo um rolê em casa e tal. Passei um tempo parado pra finalmente conseguir entrar na faculdade que eu realmente queria, que é psicologia, né? E assim, antes eu também tinha essa visão de que, poxa, perdi tempo e tal. Tanto que eu sempre falo, eu tô ficando velho e não tenho nenhuma formação e tal. Mas, se for pra analisar, quando falo, por exemplo, da psicologia, hoje eu tenho a certeza que se eu tivesse, de repente, entrado em psicologia lá em 2014, que foi quando eu fiz redes, né, com 17 para 18 anos, talvez eu tivesse também saído de um curso que é a área que hoje eu vejo, por mais que eu sempre quisesse fazer, né, desde quando eu entrei em redes, mas talvez eu não tivesse preparado, psicologicamente para entrar nesse curso, porque, por incrível que pareça, a graduação de psicologia mexe muito com o psicológico do estudante, sabe? Então, assim, hoje eu tenho a certeza que se eu tivesse entrado com 18 anos, eu tinha me lascado pra caralho. Se eu tivesse feito, sabe? Então, assim, não foi perdido. Eu tive, durante o tempo, aí entra o rolê, que nunca você fica parado. Por exemplo, eu saí da faculdade de redes, comecei a trabalhar, passei 3 anos trabalhando, 3 anos e 4 meses, que também não foi uma perca, também conquistei muita coisa, por mais que eu tenha me lascado fisicamente. Você conhece pessoas, né? Que é um outro rolê que eu adoro, né? Conhecer pessoas, não. Pra mim, faculdade, até hoje, serviu muito só pra isso, sabe? Assim, agregar pessoas na minha vida que possam agregar coisas na minha vida de algum sentido, na relação à amizade, na relação de me arrumar um emprego. Eu acho que também a faculdade é um momento muito do autoconhecimento, né? Você Sim, vai também. chegar ali, você vai... Porque assim, você tá entrando na faculdade, alguns estão entrando no mercado de trabalho, então vem toda essa questão de será que eu gosto disso ou daquilo? Será que o que é que me faz bem nisso? Então acho que começa todo esse rolê. Quando você tá entrando pra vida adulta, então tem muitas questões. Assim. Eu vi que pra mim, o rolê não é muito faculdade, sabe? Ai, cara, eu também. Não porque eu não quero, sei lá, é porque o que eu quero fazer, sabe? É uma coisa que é muito mais o que tu já fez, o que tu sabe fazer, do que exatamente um curso que te dê um diploma, se liga? E até a área que eu quero seguir, não necessariamente ela precisa de um diploma, ela precisa de um portfólio. Então, faculdade pra mim... Que é até um problema, né? Porque tem gente que...
Exatamente. Tá falando da publicidade? Não, é do audiovisual, assim, em tá. si, né? Que a publicidade também tem isso, né? que A é questão do design e tal, Sim. que não precisa... É um lance muito de que você vai precisar trabalhar de graça pros outros pra que você crie o seu portfólio e você possa dar valor pro seu trabalho, se liga? Infelizmente isso tem que acontecer. Você às vezes cobra barato demais, só pra não perder a oportunidade de Aí ter as pessoas falam não. que você tá desvalorizando a profissão, que não sei o quê. Mas quando a gente precisa, quando a gente tem essa vivência parecida, assim, a gente sabe que isso rola. Porque tem gente que já chega... Eu tô falando assim. É muito fácil você cobrar um valor alto é. e tal quando você tem um equipamento de foda ponta, que seu pai exatamente. comprou. A gente não tem, a Você gente tem faz um tudo muito foda. na marra, se liga. Sim. E a gente entende a necessidade do outro também, a realidade do outro. Sim, Exatamente. total. Isso é muito parecido também até com a gente, com a própria galera Completamente. também, enquanto teatro também, né? Tipo, Pagar por a exemplo, conta todo mundo tem que pagar. É. Mas vamos com calma. tipo, eu fiz agora uns trabalhos de figuração que eu conheci gente assim, maravilhosa, pessoas incríveis que eu espero assim levar pra vida e tal. Também, e assim, foi até um murro assim, na minha cara, porque também eu olhei, meu Deus, eu ainda sou um bebê no teatro, sabe? Tipo, fiz figuração, tipo, na mesma cena com um cara que tem, tipo, 10 anos de teatro, 20 anos de teatro, sabe? Que tem todo um rolê, que já fez filme e tal. E que ainda tá nesse corre, né? E aí, tipo, eu inclusive eu conversei com uma menina que eu conheci lá, que ela chegou, poxa, eu peguei isso aqui mesmo só porque eu realmente tô precisando, mas eu fico me vendo aqui, tipo, figuração e tal. Só que eu olho pra mim, eu falando assim, poxa, mas pra mim já foi algo bem diferente, tipo, pra mim já foi uma experiência incrível, conheci pessoas maravilhosas, tô sendo notado, porque também, acredito que é muito como no teu corre, que tipo, precisa também de visibilidade, né, de networking, tipo, de você ser conhecido. Então assim, o cachê foi bom? Poderia ser melhor, mas tipo, só o fato de ficar conhecido, conhecer pessoas de outro ramo e tal... As pessoas Já precisam valeu. entender que as coisas têm seu tempo, né? Exatamente. E é diferente pra cada um, assim. E eu acho que o importante é não naturalizar, tipo, isso é normal. Não é normal. A gente tem que ver que também não é normal, não é uma coisa que tá tudo bem fazer, porque você sabe que fazer uma graduação é muito complicado, tem custo e tudo mais. Então, Talvez assim, seja preciso, né? Não normal. eu acho que e o importante é não naturalizar. Eu vou fazer isso pro resto da vida porque tá tudo bem. Até porque cai no comodismo, né? E eu acho que é muito também na questão do voluntariado. Tipo, tem muita gente. Eu acho que também bate muito nessa tecla de pós-escola, né? Tipo, ensino médio. Tem muita gente que se nega a fazer voluntariado porque, eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou estar prestando serviço pra não ganhar nada. Sendo que eu passei por uma experiência que, tipo, eu falo isso pra todo mundo que eu acho que é muito importante. Eu entrei foi até um edital que teve pra ser voluntário na área de publicidade e tal. Eu não tava fazendo nada, assim, no momento eu falei, vou me prestar a esse rolê aqui porque eu não tô fazendo nada e eram poucas horas nas semanas e tudo mais. Tipo assim, eu já entrei com uma cabeça péssima que, tipo, eu vou porque eu não tô fazendo nada, se liga? E aí eu cheguei lá e eu comecei a me dar bem, comecei a desenvolver, tipo, tava curtindo muito a ideia. E aí, tal hora, a dona da empresa que eu trabalhava, tipo, né, que eu fazia esse voluntariado, ela me convidou pra um outro projeto que era fora a empresa dela, e, tipo, ganhava grana e tal, e era um projeto assim massa, tipo... Mas enfim, tinha, tipo assim, com empresas maiores, conhecidas e tudo mais. E aí eu parei pra pensar assim, poxa, eu fui com a ideia mó pai de que era só um voluntário e do nada eu tô trabalhando aqui, Tudo ganhando conta, grana. né, mano? Pois é, então assim... Tem um vizinho meu aqui que justamente ele fez um curso de audiovisual aqui na Vovó Dedé, né, casa da Vovó Dedé. E depois do curso ele tava me contando essa história de que meio que a mãe dele não necessariamente obrigou, mas tipo, fica indo lá e tal. E ele foi se chegando e tal, foi ajudando como voluntário mesmo, ganhava nada, passava o dia e tal. E tá aí, hoje em dia ele é tipo iluminador de lá, então tem o seu salário e agregou pra ele como experiência ser voluntário, pra hoje em dia ele ter um emprego, pra ele ter a trajetória dele assim já na área pra dizer, eu consigo fazer isso, eu posso fazer isso, entendeu? E voluntário é muito massa, porque você aprende muito também. É que tem Sim. estágio, né? Basta você, tipo, ir de coração aberto, né? É. Pra tudo que você vai agregar.
Eu acho que... É mais ou menos isso. Acho que Acho que a gente fez uma linha... Uma pincelada Uma linha de zona. pensamento meio Torta. torta. Eu não Mas acho, acho que o não acho que é importante necessário. foi que a gente falou sobre o Enem. Em vários âmbitos, o rolê né? do Enem. O que a o gente que ele... E meio que um falou pós-Enem mais também, né? geração, a gente passou pelo início, meio e fim. E tudo que ele pode trazer de bom e ruim, né? É, sim. E eu acho que é isso, o tema foi incrível. Sim, acho que foi super necessário. Também acho que foi necessário a gente falar aqui. E vale ressaltar o lance de novo, do tá tudo bem, né? Se passar, tá tudo bem, massa. Se não passar, tá tudo bem. A vida não acabou aí. Principalmente pra galera que tipo, tem seus 17 anos, né? Né, a O que gente não tá tá cedo. tudo pelo amor bem, de Deus. eu acho que o que não tá tudo bem é essas formas, assim, que a gente lida com esse tipo de questão, sabe? Tipo, de preconceito, de Sim, falta de informação, sim. de olhar torto e tudo mais em cima dessas pessoas. Então, eu acho que isso não tá tudo bem. É, de E o fato. resto é isso. Então, Prazer enorme, tá? Dizer. então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Sempre. Vale. Vale ressaltar que aproveitem o tema e deem uma pesquisada e tal, e percebam que é necessário falar sobre, é necessário ir atrás de um profissional. Se você não tem condições de ir para um particular, existem vários locais A gente que pode disponibilizam. disponibilizar também uma listinha, Sim. né? Lá no que a gente fez no Certificação. Sim. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ouviu a gente até aqui, o nosso muito, muito obrigado. E é isso. Quem fez o Enem aí, boa sorte. Quem não fez, vai dar certo. O mundo não acabou. Graças a Deus. Faça o seu Aí. corre. Cada um com seu corre, né? Cada um no seu corre e vamos todo mundo junto. É Falou. nóis. Valeu, galera. Valeu. Cheiro. Cheiro no sovaco. Bye.